Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360. Eu sou Rodrigo Carmo e sempre trago um convidado muito especial. Hoje, no quarto Fórum da Gastronomia Artesanal, aqui no Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos. Meu convidado é Daniel Gomes, diretor da APTA Regional. Bom, convidado de hoje, Daniel Gomes, diretor da APTA Regional. Daniel, seja muito bem-vindo ao nosso estúdio aqui do quarto Fórum de Gastronomia Artesanal. Sim, gastronomia, hoje um instrumento que antigamente era só a cozinha e hoje já está passando para tecnologia e está abrindo muita fronteira aí em todos os ramos, inclusive no agro. Exatamente. E para a gente trazer para o público que está nos assistindo e nos ouvindo, qual o papel da APTA? A APTA é a Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. Dentro da APTA, certamente é um dos maiores conglomerados de pesquisas do Brasil no agro. Tá. Ela está dentro do estado de São Paulo. A APTA ela tem 7 instituições. Então, o Instituto Agronômico de Campinas, o Instituto de Zootecnia, o Instituto Biológico, o Instituto de Pesca, o Instituto de Tecnologia de Alimento, Instituto de Economia e a APTA Regional, que é a descentralização da pesquisa agrícola no estado de São Paulo, da qual eu sou diretor e faço a gerência aí de 16 fazendas e 2 laboratórios espalhados pelo estado de São Paulo todo. Legal. E quando a gente fala desse projeto de pesquisa, a pesquisa devolve muita coisa para a sociedade, certo? Meu Deus do céu. A gente tem uma carência de pesquisa e desenvolvimento no país. Dentro da APTA a gente tem uma conta estimada aí que para cada R$1 investido em pesquisa a gente retorna R$12. Bem rentável, hein? Bem rentável. A pesquisa, sem dúvida, é o investimento mais consolidador que a gente pode ter numa nação. Legal. E pensando toda a produção, a sua formação acadêmica, você é engenheiro agrônomo, mestrado e doutorado, pós-doc também, né, sendo desenvolvido. E me conta um pouco sobre a produção de cogumelos. Olha, a produção de cogumelos no Brasil, ela é uma história que vem da década mais ou menos de 50, quando as primeiras migrações asiáticas chegaram no Brasil. Tanto os asiáticos quanto os europeus trouxeram de forma muito tímida, mas eles traziam e tinham a cultura de consumir o cogumelo. Durante muito tempo no Brasil, até mais ou menos 2008, o cogumelo no Brasil que você encontrava era basicamente aquele champignon de Paris. Sim. Que o mais é o mais comum, mais consumido no mundo. Aquele cogumelinho branquinho, sim, que a gente encontra no baldinho ou nos vidrinhos. Em conserva. Tá. Essa é uma grande diferença. A conserva ela é um produto acidificado, por ele ser acidificado para ter a conserva, ele tem um sabor menos intenso, ele perde em alguns aspectos por um produto como o fresco, que hoje é a nossa frente de batalha, né? Então até 2008 a gente só tinha isso no mercado brasileiro. 2008, por causa de um percalço, assim, abriram importação para cogumelo asiático no Brasil. E o que aconteceu? Esses cogumelos, começou a haver importação de cogumelo no Brasil. E essa importação em 2008 quebrou a cadeia produtiva nacional. Imagino que os produtores sofreram bastante. Sofreram. E nesse momento, até 2008, eu nunca tinha trabalhado com cogumelo. E em 2008 eu trombei com um monte de produtores, todo mundo desesperado, procurando alternativas para a cadeia e tudo mais. A gente chegou a fazer vários trabalhos, fizemos trabalhos de fazer conservas especiais, cogumelo desidratado, cogumelo seco, pó de cogumelo. A gente, o que você imaginar de processamento, a gente tentou fazer e assim, a gente quase que voltou para o zero, né? Que é o quê? O cogumelo fresco. Então, naquele momento, em 2008, a gente tinha um grupo de mais ou menos 28 produtores. A gente propôs para esses 28 produtores fazer o cogumelo fresco. A primeira reação deles não foi positiva, aliás, foi bem negativa. O pessoal não acreditou naquilo e eles não acreditavam que eles conseguiriam um tempo útil de prateleira. Eles não sabiam se o consumidor ia aceitar esse produto. E assim, em 2008, junto com esses produtores, eu participei da primeira, vamos falar assim, primeira remessa de cogumelo fresco
lá para uma central de abastecimento. Então a gente preparou esses cogumelos frescos, colocamos em bandejinhas, tudo mais, e embarcamos isso para o Ceasa. Era em torno de 30, 40 quilos de cogumelo. E no prazo de 1 ano e meio, a gente fez 28 produtores a faturar uma cifra muito expressiva. Tá. E a partir disso, a gente vem trabalhando para quê? Melhorar essa tecnologia pós-colheita para esse produto ter uma vida boa. E a gente até contraria muito do que se fala, né? Tem gente que fala, o cogumelo dura pouco. Não, o cogumelo dura muito mais, quase que qualquer hortaliça que a gente consome tradicionalmente. Qual é o tempo de... Olha, um cogumelo bem manuseado, ele dura 10 dias fácil. Tá. Alface não dura isso. Exatamente. Então, bem manuseado, ele dura 10 dias fácil. E assim, se ele tiver um tratamento muito especial, a gente vai além disso. Tá. E quais os desafios que você encontrou? Beleza. Produziu, desenvolveu, e agora? Como é que chega para o consumidor final? Daí a gente chega naquele detalhe, quem come cogumelo? Exato. Cogumelo é um produto mítico, folclórico. A gente tem histórias assim que são ancestrais, que ligam o ser humano ao cogumelo. Então, a gente, querendo ou não, a gente tem que romper algumas barreiras, né? A primeira, acho que barreira é do cogumelo veneno, né? Sim, a gente tem cogumelos que são potencialmente mortais. A gente tem cogumelos que são psicoativos. Sim. São aqueles cogumelos que alteram a consciência das pessoas. Mas o que a gente trabalha são cogumelos selecionados e destinados à alimentação. Cogumelos maravilhosos, saborosos, nutritivos, é um alimento excelente. A gente tem alguns estudos que demonstram que quem consome cogumelo tem vida melhor, tem longevidade maior, cogumelo é tudo de bom. Porém, o brasileiro não era acostumado a comer cogumelo. Tínhamos um problema cultural, é isso? Cultural, isso. E comer é cultura. Sim. As pessoas têm que aprender a comer. E daí o Daniel, que trabalhava com pós-colheita, acabou mergulhando num outro mundo e hoje vive e convive com outro mundo e até puxando esse pessoal para o mundo quadrado acadêmico, que é o mundo da gastronomia. Então, a gente, dentro desses projetos de estímulo ao consumo de cogumelos, a gente se aproximou do pessoal da gastronomia e fazendo trabalhos acadêmicos, não é só a parte de arte, a parte cultural do consumo, não. A gente faz desenvolvimento de novas formas de consumir cogumelo. Sim. E hoje a gente até dentro aqui do PIT vai ter uma apresentação da chefe Carla Keiko aqui, sim, que vai trazer um prato delicioso de cogumelo pra gente. E nisso, assim, se desenvolveu uma nova frente de pesquisa dentro dos meus trabalhos, que é a avaliação gastronômica de produtos agrícolas em desenvolvimento. Tá. Estamos no 4º Fórum de Gastronomia Artesanal. Qual a importância de fazer essas redes de contato com o produtor, com os eventos, com toda a questão dos chefes também, dessa troca de experiências? Eu tenho um dado importante aqui, 66% dos turistas, dos viajantes, eles sempre buscam a gastronomia como fator de decisão. Sim, então, tá aí o Guia Michelin para falar disso, né? Exato. Então, recentemente a gente até teve a premiação no país, eu acho que hoje são 6 restaurantes estrelados Michelin, com 2 estrelas, né? E assim, tem 3 restaurantes desses são parceiros nossos de pesquisa. Sim. E isso é legal, porque você consegue unir, né? Opa, chegou ali, consumidor de alta performance, um produto, sim, excelente, e restaurantes premiados. Então isso é muito legal e valoriza a cultura, né, de tudo que está sendo produzido. Sim, tem a inovação do chefe ter algum produto de excelência na mão e totalmente diferenciada. Sim. O que você, como acadêmico, enxerga para esse mercado nos próximos anos? Olha, ele vem se desenvolvendo muito, muito.
A posição de chefe de cozinha no Brasil ela é bem recente. Tá. Há 20 anos atrás a gente não sabia. Cozinheiro era uma pessoa assim, era um subproduto até num restaurante. Tá. Hoje a gente tem diversos chefes de cozinha. Eu especialmente sou fã de vários deles, a gente pode citar alguns deles aqui. Eu tenho um chefe chamado Fábio Vieira, que faz muita coisa legal. A gente tem uns chefes internacionais como Alex Atala, que, por exemplo, o chefe Alex Atala aqui no Vale do Paraíba fez um produto que é um produto do Vale aqui subir para consumo nacional, que foi arroz preto. Sim. O arroz preto ficou aí, vamos falar, engavetado aqui no Vale durante 20 anos. E pela expertise de apresentação de produto, de valorização desses produtos especiais, o chefe Alex Atala pegou esse produto e fez todo mundo conhecer. Então, ele gera divisa com o produtor, ele faz o pequeno produtor ter rentabilidade e assim, ele faz a roda virtuosa acontecer. Sim. E outro ponto que você comentou, falando sobre gastronomia, o estado de São Paulo é pioneiro em várias ações. Tem o Sabor de São Paulo, tem um projeto muito bacana que acontece, onde as pessoas conseguem entender a identidade daquela região. Sim. E o Vale do Paraíba é muito rico, né? Sim, muito, muito, muito. Mais rico do que as pessoas pensam. Então a gente tem arroz, a gente tem uma bacia leiteira incrível. Sim. Até recentemente aí a gente estava pouco tempo atrás aí falando de queijo aqui em Pindamonhangaba. Do Qualy Milk. Isso, e essa extração do Qualy Milk vai aí abranger produção de queijos de leite não pasteurizado, de leite cru, né, que é uma coisa muito disruptora no Brasil. E a gente tem uma série de ações de pesquisas que abraçam todas essas cadeias. Outro ponto que eu vejo que é muito interessante, inclusive no evento Qualy Milk, é dessas escolas francesas também. Sim. Vindo para cá e tecnificando, ensinando o manejo do queijo, puxando um pouquinho para a produção leiteira também, e trazer essa escola francesa para ensinar, para trazer novos conhecimentos para esses pequenos produtores, que eles consigam também agregar valor nesse produto. Sim, assim, hoje a produção de leite é uma coisa crítica hoje. Seja por continuidade, gerência, é uma cadeia que tem um baixo valor, tem um rendimento muito baixo de produção, então qualquer coisa... É no centavo, né? É no centavo que o produtor aguenta essa situação. E assim, hoje o produtor tem muita dificuldade em escoar o leite, né? E o produtor voltar às origens, fazer queijo de autoria, fazer queijo especial, o cara pega um leite que tinha um valor muito baixo e faz um produto aí maravilhoso e de altíssimo valor agregado. Inclusive, ontem gravei com o pessoal da Secretaria de Agricultura, também falando sobre essa valorização do pequeno produtor, o CISP, os selos artesanais. Sim. Como é bacana, conversei com vários produtores aqui e ele está regularizado. Toda a regulamentação de queijo no país está sendo transformada com movimentos como esse que está acontecendo no PIT hoje. Exato. Eu fico muito feliz, quero te agradecer por esse bate-papo, que a gente se encontre em outras oportunidades para falar sobre agronegócio, para falar sobre essa produção, o Brasil, uma potência, que a gente consiga cada vez mais trazer valor para esse pequeno produtor. E eu que agradeço, o recado que eu posso passar para o pessoal: olhem para a pesquisa, incentivem a pesquisa, procurem entender o que a pesquisa, os benefícios que ela traz, como um cogumelo. É isso mesmo. E o evento continua aqui, hoje é sábado, dia 28, e também amanhã, das 11 da manhã às 8 da noite. Traga a família, aproveite o evento e tenha essa experiência gastronômica riquíssima. Então a gente se encontra no próximo episódio. Então venham, tragam a família e se divirtam. Até a próxima.